Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Vozão, aqui no canal do Gigante Alvinegro. E hoje vou falar do jogo de ontem. Ceará e Bahia, ou Bahia e Ceará, já que o jogo foi em Salvador. Jogo que foi definido no último minuto de jogo, com pênalti polêmico contra a equipe alvinegra, convertido por Everton Ribeiro. Tudo isso e muito mais após a nossa vinheta. Bora lá, meu povo, que temos muito o que conversar sobre essa partida de ontem. Derrota do Alvinegro, muito doída, principalmente pela circunstância. Pênalti polêmico, marcado pelo árbitro após análise longa no VAR. O árbitro passou mais de 3 minutos analisando o lance e decidiu marcar o pênalti. Lance esse que eu vou colocar nesse vídeo para vocês discutirem comigo o que acharam sobre esse... Cara, eu não queria usar, mas eu vou dizer sobre esse assalto com Alvinegro. Foi um assalto que nós sofremos na noite de ontem na Arena Fonte Nova. Um grande absurdo o árbitro marcar aquele pênalti, mas já marcou, já perdemos. O que nos resta agora é pensar no próximo jogo, que é contra o São Paulo, no sábado, às 18h30. Mas vamos passar um pouco aqui pela opinião de jornalistas sobre o lance do pênalti sofrido pelo Ceará. Vou colocar aqui agora a opinião do Caio Costa, do Futebolês, sobre o que ele achou. O Ceará acaba de sofrer a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, num jogo em que, infelizmente, o grande assunto vai ser a arbitragem e não o que aconteceu com bola rolando. Já no final da partida, pênalti marcado em cima de Thiago, uma jogada de Pedro Henrique. O árbitro, Rafael Klein, não tinha marcado, o VAR, Daniel Bins, chamou para a revisão e depois longa deliberação foi marcado o pênalti. Não sou dono da verdade, mas a minha visão, não houve a penalidade. Tá? E, inclusive, o tempo de deliberação para a marcação, para mim, comprova que não seria, porque, afinal de contas, o VAR deve ser chamado em lances claros e absolutos. Não era o caso, tamanho tempo de revisão. E aí fica uma pena, porque é perda de tempo, até muitas vezes, falar sobre os aspectos técnicos e táticos do jogo, quando o principal assunto seria a arbitragem. O Ceará entrou em campo com a proposta de neutralizar o Bahia e conseguiu na maior parte do tempo. Tanto que chance clara mesmo, o tricolor baiano tem num chute do Cauli no primeiro tempo e num chute do Juan Pablo no segundo tempo, é que o Fernando Miguel faz uma grande defesa. É bem verdade que falta, às vezes, para o Ceará, nessa estratégia, ser um pouco mais eficiente no contra-ataque, um pouco mais de controle de posse de bola no campo de ataque também. Mas teve as suas chances, principalmente depois que o Pedro Henrique entrou e quase ali o Matheus Araújo teve uma grande chance para marcar numa partida de, repito, de poucas emoções, já que o Ceará conseguiu, de uma grande forma, neutralizar o ataque baiano. Mas, infelizmente, o grande assunto vai ser a arbitragem. Afinal de contas, o lance divide opiniões. A minha, por exemplo, é de que não houve penalidade. Essa foi a opinião do Caio Costa. Vou colocar a opinião agora aqui do André Almeida. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o lance do pênalti que acabou decidindo a derrota do Ceará por 1-0 para o Bahia, e vou dar a minha... E um detalhe, tá? O André, ele não fala só do lance do pênalti. Ele também fala de alguns atributos da partida do Ceará que eu também vou comentar da opinião dele. Assim que ele falar, eu dou uma pausa e a gente comenta um pouco sobre a opinião do André Almeida do jogo do Ceará fora de casa, tá? Minha opinião. Mas antes disso, tem dois aspectos fundamentais do desempenho e do comportamento do Ceará que eu acho que não podem passar batidos, independente da questão da arbitragem. A arbitragem à parte, é preciso falar sobre isso. Primeiro ponto, quando você entra em campo para ganhar um jogo de futebol, você tem 3 resultados possíveis: a vitória, o empate ou a derrota. E aí, dependendo do desempenho do time, dependendo do desenrolar do jogo, você pode obter qualquer um dos 3 resultados. Mas quando você entra para não perder, só tem 2 resultados possíveis: o empate ou a derrota. E convenhamos, contra o Bahia, o Ceará entrou muito mais para não perder do que para ganhar o jogo. Eu vou discordar um pouco dele nesse comentário, porque assim, eu concordo que o Condé foi atrás de não perder, mas o Ceará teve chances, sim, de sair na frente. E não foi um jogo completamente apático do Ceará. Mas eu confesso que sim, o meio-campo principalmente foi inexpressivo e o ataque alvinegro também pouco eficiente.
A postura do time foi muito clara, de defender e de praticamente abrir mão de atacar, até mesmo de contra-atacar. A transição rápida em velocidade, que é uma característica desse Ceará do Léo Condé, praticamente não foi vista, nem mesmo explorar a bola parada, que é Sim, bolas paradas muito ruins nesse jogo, inclusive, tá? um outro ponto forte desse time também. Ou seja, até os pontos mínimos ofensivos, o Ceará não apresentou. Se limitou basicamente a uma finalização do Guilherme no primeiro tempo e depois uma chance com o Matheus Araújo no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Mas foi basicamente isso que o Ceará criou de chance de perigo durante mais de 100 minutos de bola rolando. É muito pouco. O Ceará entrou para não perder do Bahia, a verdade é essa. E ele até se defendeu muito bem durante a maior parte do tempo, verdade seja dita. Defensivamente, não foi um jogo ruim do Ceará, foi um bom jogo. A questão é que é muito difícil se defender durante muito tempo de um time com a qualidade que tem o Bahia. Inclusive, eu quero enaltecer a defesa do Ceará. Mais uma partida muito boa do William Machado. Marlon também não comprometeu. Rafael Ramos jogou muito bem na lateral esquerda. Conseguiu, na maior parte do tempo, anular o Ademir, que jogou por lá. O Eric Pulga, quando entrou, não se criou. E o Fabiano também fez uma boa partida. Infelizmente, Fabiano, esse que tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto contra o São Paulo. E o Ceará até fez isso, repito, por uma boa parte do tempo. Mas aqui entra o segundo ponto de atenção. O Ceará tomou 6 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. 5 nos acréscimos. Ou do primeiro, ou do segundo. Esse ponto dele nos acréscimos, eu confesso que, se você viu o react do jogo, eu fiquei contando cada minuto enquanto o jogo ia passando. E realmente, já está traumatizando, né, essa história dos acréscimos. Mas nesse jogo, o pênalti foi polêmico pra caramba, pô. Foi no último minuto que o juiz inventou o pênalti. O juiz não, né? O VAR. No tempo. Isso não é coincidência. Ninguém me diz que isso é algo normal, que isso é alguma coisa que acontece por acaso. O Ceará cai de intensidade, diminui a concentração, diminui a competitividade na reta final dos tempos. Não sei se por uma questão mental, não sei se por uma questão física, mas é claro como o Ceará tem dificuldade de manter a intensidade nos 15 minutos ou nos 20 minutos finais de cada tempo. E isso tem custado muito caro. Agora, entrando na questão da arbitragem, no lance que decidiu o jogo. A minha visão, ela não é tão popular, de muita gente que tem dito que foi um roubo, que foi um erro claro. Eu acho que não foi pênalti, mas eu confesso que é um lance duvidoso. Porque é possível você ter na interpretação de que tem ou de que não tem o pênalti. Porque o contato existe, isso é fato. Tem um contato do atacante do Bahia, do Thiago, salvo engano, com o Pedro Henrique. Mas aí, você pode se questionar. Esse contato foi provocado por quem? Pelo atacante do Bahia ou pelo jogador do Ceará? E o outro ponto que para mim é o mais relevante. O contato foi o suficiente para que o atacante do Bahia tivesse a queda daquela maneira, para provocar a falta daquela maneira? Para mim, não. Para mim, não. Não foi um contato suficiente para isso. Então, por isso que, para mim, não houve o pênalti. Acho que errou a arbitragem. Repito que a minha visão não é tão populista, porque eu não acho um lance escrachado. Até porque tem muito debate. Tem gente que acha que é pênalti, tem gente que acha que não é pênalti, e eu acho que é possível ter as duas interpretações. Fato é que a arbitragem à parte não se dá para fechar os olhos sobre os erros que o Ceará tem repetido nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E essas duas questões que eu pontuei ficaram muito claras nesse jogo contra o Bahia. Essa foi a análise do André Almeida. Concordo na maioria da fala dele, né? Na maior parte da fala eu concordo. Vou colocar outra imagem aqui agora das estatísticas do jogo, né? O Bahia teve 61% de posse, o Ceará 39%, 10-9 em finalizações, 4 no gol do Bahia, 2 no gol que o Ceará botou, 3-4 escanteios, quase todos no segundo tempo, só teve um escanteio no primeiro tempo, foi do Ceará. E um jogo bem faltoso, né? 31 faltas no total. Então, também teve o lance do pênalti aqui. E tem uma mensagem aqui do nosso goleiro, Fernando Miguel. É difícil falar depois de ver um pênalti desse. Desculpa, mas é brigar com a imagem. Foi um pênalti ridículo. Não existe um pênalti desse. E o Pedro Henrique também falou, isso não é um fato isolado. Hoje não foi um fato isolado. Todas as rodadas vivemos um caos de decisões grotescas, mesmo com a tecnologia para ajudar. Já fui beneficiado por erros e prejudicado em outros, como nesta partida. Porém, já está demais e isso só prejudica o espetáculo que todos nós amamos, que é o futebol. Seguimos fortes e de consciência limpa. Vamos, Ceará. Eu vou colocar agora aqui na tela a fala do Haroldo Martins,
Eu confesso que ainda não vi. Vou colocar ela aqui agora. Eu vou pegar aqui no YouTube pra gente, tá? Só um instante. Pronto, tá na tela. Vamos ver a palavra do nosso CEO de futebol, Haroldo Martins. Que as coisas se na forma em que as coisas se desenvolvem no campeonato, confusos que a gente vê em outras partidas, inclusive, a gente fica aguardando qual vai ser a nossa hora, né? E hoje aconteceu. A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério e a gente vem aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no final sair sem ponto da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes, para buscar um toque que a gente, sinceramente, não viu. Todos os profissionais envolvidos aqui viram o lance também diversas vezes, ninguém consegue achar esse pênalti, e a sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias, de fazer representação, de agir junto à CBF, embora isso não traga os pontos de volta. Isso é muito ruim, é um ponto de atenção muito forte no futebol brasileiro. A gente vê a cada rodada erros gravíssimos e a gente espera a ação da comissão. A gente confia no trabalho da comissão, mas a gente precisa de ação. Ação para que esse tipo de coisa não se repita, para que não coloque a perder um trabalho sério, muito bem feito e que fica sujeito a esse tipo de decisão. Esse foi o pronunciamento do nosso CEO de futebol, Haroldo Martins, indignado, como deve estar. Foi um pênalti que não existiu. Como ele falou, nós temos uma equipe para analisar esse tipo de lance e os caras não conseguiram ver. Então, complicado, né, essa insistência da mídia, ou essa insistência de erros da arbitragem continua complicando os nossos jogos. Geralmente, nordestinos são prejudicados. Então você, torcedor baiano, que nesse momento comemora, sua hora vai chegar. Vai ter o seu erro também. Então hoje você comemora, mas o seu erro vai chegar também, tá? Ceará deve estar retornando à nossa capital em breve. Deixa eu ver se eu acho o lance aqui pra gente colocar. Rapidez aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Inclusive, queria comentar a questão dos acréscimos, que foram dados 9 minutos, o gol, o pênalti, foi encontrado no último minuto do jogo, e o juiz simplesmente dá mais 1 minuto de jogo, sendo que ele passou quase 5 minutos para conseguir marcar o pênalti. Então, é um absurdo completo isso. Absurdo completo, um escracho completo. Mas, infelizmente, a gente é que sofre, né? O torcedor é que sofre, porque um lance desse, acabei de encontrar aqui, vou colocar aqui na tela. Tá aí o lance, ó. Cara, onde é que tem pênalti nisso? Onde tem pênalti nisso? O cara chutou a perna do jogador do Ceará, tropeçou e caiu, pô. Isso não foi pênalti nunca, cara. Olha aí, ó. O cara chutou as pernas do jogador do Ceará, se desequilibrou e caiu só. Não tem como. Eu vou encerrar o vídeo aqui. A você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like se você não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Turma, já estava até deitado, mas saiu o áudio do VAR. Vamos ouvir aqui o áudio do VAR da partida Bahia e Ceará. Vou colocar aqui para vocês, tá? Liberar ele. Não dei feedback, exatamente, que foi um lance para nós banal, mas que ele tem que aguardar. Minuto final, tá, Bis? Uhum.
Só sair daí, eu vou alimentar. Habilitado. Tô na área, Fernando. Ok, eu tô aqui. Tá aqui. Legal. Não baixei. Meta, pra mim é meta. Detalhe que eu vou só acelerar um pouco o vídeo, porque senão dá direitos autorais, tá? Aí eu vou acelerar um pouco o vídeo. Pra mim não é meta. Um braço no Pra ombro. mim é bem meta. leve. Aguarde, tá, Clay? Ok. Bem baixo, bem baixo. Atenção, gestão lá, Fernando, tá? Tá no loop, tá no loop. Pode narrar aí que eu vou Ver tirar. onde eles acharam esse pênalti, cara. Calma. Pode narrar que eu vou tirar. Aqui, é isso. Já vi esse lance 500 O vezes, pô. jogador tá correndo. Olha isso, ó. Segue, passa vai aí, passar. Tem A pena do cara bate no Pedro Henrique, E pô. tem uma Posso dar outra situação câmera? também Pode normal tirar. de jogo. Pedro Henrique, ó. O Ele cara fala de baixo. achou normal de jogo. Ele fala de Que ele passa, que ele passa e tem um contato normal Tem a de jogo. câmera que o jogador 2 também, defensor tá ok? atrás, Mas tá? falando também que tem um contato normal de jogo. O Já tem amarelo, VAR, já tem amarelo. Câmera Por dois, favor, ok. contato, tá? Tem esse contato, tá? Ele vai ter um contato Ok. realmente, vê se ele pisa, depois se desequilibra. Eu vou Pode deixar até o vai. final, tá? Tem um Vai. app, tá, Bis? Eu vou sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem um app, Ok. tá? Ok, Eu vou te sugerir a revisão para tu vir Ó. olhar, tá? Ó, Tem um calma. contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? quer chegar o PP Tem o primeiro? contato. Ok. Vou voltar na. Segue. Tô aqui, Bins. Aqui, para. Só um pouquinho. Aqui. Segue. Ok, legal. Tá, vou te soltar a jogada agora pela câmera 2 primeiro e depois pela 4, tá? Tem um. Ok. Aí. Só você, por favor. Ei. Tá sem Não camisa. foi nada, cara. Sem camisa, tá sem Vou dar camisa. um zoom, tá? Detalhe que o pênalti foi marcado aos 54 minutos. Ok. Olha, Bins. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor, e tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Ó, o árbitro acabou de ver a visão dele do pênalti. Que ele não achou, era uma passada normal do PH. O cara bateu a perna dele na perna do PH, sentiu o toque e se jogou. Do nada, o árbitro vai mudar de opinião e vai dar o pênalti. Isso é um absurdo, cara. Quer a câmera 5? Vou te colocar a câmera 5. Tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Pra mim é totalmente natural. Natural, pra mim também. Eu concordo com a tua narrativa. Se assume o risco ou não, tá bom? Aí vai o infeliz do VAR Ele tá numa fala, passada tem que ver se ele assumiu o risco ou não. Peraí, pô. normal. Passada Pela dois normal. agora. Vou te botar pela 2. O cara se jogou. Tem velocidade normal? Sentiu que a perna dele, ele procurou o contato, Velocidade normal. a perna bateu e ele se Vira de jogou. novo. Esse VAR tem que ser suspenso. Analisa o risco Porque assumido, ontem, Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok. Acaba Velocidade sendo normal, de forma tá? imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, a casa tendo impacto. a câmera 7, ok. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quantas polêmicas tá tendo aí. absurdo. Absurdo isso, cara. Me dá nojo ver isso. Nojo, um completo absurdo. Não foi. O árbitro tinha convicção que não foi. Aí vai o infeliz do VAR fala: tem que ver se ele não assumiu o risco. Risco de quê, meu patrão? O cara vinha na passada normal. Na passada. Aí o pé bate. Risco de quê, cara? Pera aí. Pelo amor de Deus. Bizarra a nossa arbitragem. Esse é o Bom Dia Vozão, o seu noticiário diário sobre o nosso alvinegro. Todos os dias, às 6 horas da manhã. Fazemos lives periodicamente, geralmente de pré-jogo, react, pós-jogo. As lives durante a semana são mais esporádicas. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.